Ok, neste vídeo, primeiro vídeo de julho, vamos dar uma olhada em todos os campeões da Libertadores. Ok, em 1960, quem ganhou foi o Peñarol, vencendo por 2-1 o Olímpia. Em 1961, o Peñarol voltou a ganhar, desta vez 2-1 no Palmeiras. Em 1962, ao que parece, tivemos dois campeões. Primeiro, tivemos... Ou se calhar não. Primeiro tivemos um empate 4-4 entre Santos e Peñarol. E depois, nesse mesmo ano, houve um 5-1 para o Santos. Por isso eu vou assumir que o Santos foi campeão. Em 1963, o Santos meteu 5-3 no Boca Juniors. Em 1964, o Independiente ganhou 1-0 ao Nacional do Uruguai. É do Uruguai? Acho que é. Ok. Em 1965, houve um 3-2 do Peñarol contra o Atlético Independiente. Só que depois, nesse mesmo ano, houve um Independiente 5, Peñarol 1. Mais um que eu não faço ideia quem é que foi o campeão. Em 1966, este é o mais confuso para mim, houve um 3-4 para Peñarol. E depois desse mesmo ano, houve um 4-2 para Peñarol após prolongamento. Nem sei que raio de prolongamentos são estes, mas pronto. Em 1967, depois de um empate a 0 entre Nacional e Racing, houve uma vitória 2-1 do Racing. Em 1968, houve um 4-3 do Palmeiras. E nesse mesmo ano, houve um 4-1 do Estudiantes de La Plata contra o Palmeiras. Mas o que eu não faço ideia que aconteceu para aqui. Ok. Em 1969, Estudiantes 3, Nacional 0. Em 1970, Peñarol 0, Estudiantes 1. Ou seja, esta equipa do Estudiantes está a ganhar ritmo. Depois, em 1971, tivemos um empate entre Nacional e Estudiantes. E por isso fomos para o desempate, em que ganhou o Nacional por 2-1. Em 1972, o Independiente voltou a ganhar, desta vez 2-1 no Universitário de Deportes. Em 1973, depois do empate 1-1 na primeira final entre o Colo-Colo e o Independiente, o Independiente venceu 3-2 o Colo-Colo e sagrou-se campeão. Em 1974, depois de uma vitória 3-2 do Independiente para cima do São Paulo, o São Paulo houve um empate a 2 e o São Paulo foi campeão. Ok, em 1975 tivemos um Independiente 3, União Espanhola, quero dizer 2. Nesse mesmo ano tivemos um Clube Atlético Independiente 2, União Espanhola 1. Em 1976 tivemos um River Plate 3, Cruzeiro 5. E nesse mesmo ano tivemos também um River Plate 3, Cruzeiro 7. Em 1977, mais uma vez duas finais. Primeiro, empate 1-1 entre Cruzeiro e Boca Juniors. Depois, 1-0 para o Boca Juniors. E não sei como, 5-4 penaltis. Naqueles penaltis viram? Eu não faço ideia. Ok. Em 1978, tivemos Boca Juniors 4, Deportivo Cali 0. Em 1979, tivemos Boca Juniors 0, Olímpia de Assunção 2. Em 1980, tivemos Nacional 1, Internacional 0. Em 1981, tivemos Cobreloa 1, Flamengo 2. E depois o Flamengo ganhou 4-1 no agregado ao Cobreloa. No ano a seguir, tivemos Cobreloa 0, Peñarol 1. Em 83, tivemos
Grêmio 3, Peñarol 2. Em 84 tivemos Clube Atlético Independente 1, Grêmio 0. Em 85, América de Cali 1 igual contra o Argentino Júniors. E depois o Argentino Júniors ganhou 1-0, foi para penaltis, 6-5 para o América de Cali. 6-5 para o Argentino Júniors. Em 1986, River Plate 2, América de Cali 2-1 e depois 1-0, 3-1 na América de Cali. Em 87, primeiro tivemos um 3-2 do América de Cali contra o Peñarol e depois um 2-1 da América de Cali contra o Peñarol. Em 88, tivemos um Clube Nacional 3, Newell's Old Boys 0. 1. Em 89, tivemos Atlético Nacional 3, Olímpia 2. Em 1990, tivemos Barcelona de Guayaquil 1, Olímpia de Assunção 3. Em 91, tivemos Colo-Colo 3, Assunção, Olímpia de Assunção 0. 1992, São Paulo 0-1. 0-1 contra o Newell's Old Boys. E não sei porque isto foi para penaltis. Como é que perderam e foi para penaltis? Só se estiver boa mal feito. 4-2 para o São Paulo, pronto. Depois em 93, Universidade Católica 1, São Paulo 5. Ficou 3-5 para o São Paulo. Em 94, a final foi 1-0 para o Vélez Sarsfield, 4-5 nos penaltis. Como é que uma final tem 0? Como é que uma final termina uma bateria para uma das equipas e vai para penaltis? Só se for o Transfer Market, que eu não estou a ver isto, está tudo errado. Ok, 1995, 4-2 do Grêmio para cima do Atlético Nacional. 1996, River Plate 2, América de Cali 1. 97, Cruzeiro 1, Sporting Cristal 0. 98, Barcelona de Guayaquil 1, Vasco 4. Em 99, houve um 6-4 nos penaltis do Palmeiras contra o Deportivo de Cali. E sim, voltou a acontecer aquela coisa de uma equipa ganha e vai para penaltis. O que é que se passa aqui? Em 2000, houve um empate 2-2 entre o Palmeiras e o Boca Juniors, mas desta vez foi uma vitória do Boca Juniors por 4-2. Em 2001, o Boca Juniors ganhou 1-0, foi para penaltis, não sei porquê, 3-2. Já mesmo, o que é que significa este GP? Porquê que existiram penaltis mesmo? Eu estou bem confuso. Porque é que existem penaltis nisto? Penaltis em jogos que foram ganhos. Ok, continuando. Onde é que eu estava? Sim. Depois, em 2002, o São Caetano e o Olímpia de Assunção foram para penaltis, vencendo o Olímpia por 6-3. Em 2003, o Santos perdeu 5-1 com o Boca Juniors. Em 2004, o Once Caldas venceu 3-1 o Boca Juniors nas grandes penalidades. Em 2005, São Paulo 5, Atlético Paranaense 1. Em 2006, Internacional 4, São Paulo 3. Em 2007, o Grêmio levou 5-0 do Boca Juniors. Em 2008, depois de um 4-2 do LDU... Ok, acho que já percebi. Isto são os jogos da final. O jogo que aconteceu foi que houve um jogo antes, só que eles não vão mostraram o resultado do jogo a seguir e como esse e o jogo do empate foram para penaltis. Ok, então na segunda mão foi um 4-2 do LDU Quito para cima do Fluminense e depois foi 7-5 dos penaltis para a LDU Quito. Em 2009, o Cruzeiro perdeu 2-1 com os Estudiantes de La Plata. Em 2010, tivemos um Inter 5, Deportivo Guadalajara 3.
Em 2011 tivemos Santos 2, Peñarol 1. Em 2012 tivemos Corinthians 3, Boca Juniors 1. Nesta época o Corinthians era treinado pelo Tite. Em 2013, depois de uma segunda mão que deu 2-0 do Olímpia para cima do Assunção, do Olímpia para cima do Atlético Mineiro, ficou 4-3 para o Olímpia e o Olímpia ganhou. Em 2014, São Lourenço 2, Nacional do Paraguai 0. 2-1. Em 2015, o River Plate ganhou 3-0 ao Tigres do México. Em 2016, o Atlético Nacional ganhou 2-1 ao Independiente del Valle. Em 2017, o Grêmio venceu 3-1 o Lanús. Em 2018, o River Plate ganhou 5-3 ao Boca Juniors, após prolongamento. Em 2019, o Flamengo ganhou 2-1 ao River Plate. E para terminar esta confusão toda de Libertadores, o Palmeiras venceu 1-0 em 2020, na verdade foi em 2021, o Santos. Pronto, o vídeo vai acabar por aqui. Hit the like, subscribe and bye. Já não posso ver mais Libertadores na minha frente.